Olá, bom dia. A SBOP está super feliz de começar esse evento voltado para os pediatras. Então, hoje a gente vai sair um pouco daquilo que a gente geralmente faz, que é falar para os oftalmologistas, para os oftalmopediatras, e a gente vai conversar com você, que é pediatra, que está muito próximo das crianças, que é muitas vezes o primeiro profissional de saúde que tem contato com queixas oftalmológicas e às vezes com crianças que não têm queixas oftalmológicas, mas que estão apresentando algum problema oftalmológico, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse webinar. Esse webinar é para a gente falar sobre uma epidemia que está acontecendo entre as crianças, entre a população em geral, que é a miopia. Então, a gente vai falar sobre diversos aspectos relacionados à miopia, para que você, que é pediatra, possa entender como ela aparece, se ela dá sintomas ou não, qual o contexto global dessa epidemia atual, e que você, junto com a gente, possa dar a melhor assistência para essa criança que, de repente, está tendo algum prejuízo por conta disso e, às vezes, não tem, né, nem como a gente saber, a não ser examinando. Eu sou Luísa Hopker, atual presidente da SBOP. A gente conta para esse webinar com o patrocínio da Exilor Luxótica, e eu vou começar, então, apresentando a nossa primeira palestrante do dia, a doutora Ana Tereza Moreira, que é professora titular de oftalmologia da Universidade Federal do Paraná, e ela vai falar para a gente sobre o que são erros de refração. Doutora Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A doutora Ana também atua há muitos anos na Sociedade Paranaense de Pediatria, né, capacitando pediatras nas suas diversas possibilidades de estar junto dos oftalmologistas, cuidando melhor das nossas crianças. Bem, bom dia a todos. Prazer estar iniciando esse curso tão importante para vocês, pediatras, que são os médicos que têm mais contato com as nossas crianças. Então, é muito interessante para nós estarmos aqui hoje falando para vocês. E começando, o que são erros de refração? Erros de refração são situações em que a visão ela não é clara, ela se torna borrada, é um problema de visão muito comum, e o que acontece? O formato do olho, muitas vezes, impede que a luz se concentre, na retina, e só um pouquinho aqui. E isso faz com que, possa haver uma dificuldade, de focar a imagem no local correto do olho. Então, isso é uma situação em que, muitas vezes, o paciente se queixa de uma visão mais borrada. Então, como nós temos aqui, podemos ver que em algumas situações a imagem está se formando na frente da retina, outras atrás da retina e outras se formando em 2 pontos e não num único ponto. E aí nós vamos ver o que é isso, né. Então existem 4 tipos de erros de refração, porém na infância os principais são 3, porque o último aqui, a presbiopia, é aquele que aparece após os 40 anos, que vai aparecendo gradativamente na dificuldade para leitura. A miopia, então vocês vejam nessa imagem aqui do lado, ela faz o quê? A visão de perto, a pessoa está lendo o jornal aqui, está bem nítido, mas a visão para longe está borrada. Essa é a miopia, fica tudo embaçado quando olha longe. Já a hipermetropia é o contrário, o longe está focado, mas o perto fica embaçado. E o astigmatismo, ele pode alterar tanto a visão para longe quanto para perto, os objetos parecem borrados ou distorcidos. Eu costumo explicar para os pais dos meus pacientinhos que a dificuldade, muitas vezes, é como se fosse tipo espelho de circo de antigamente, que ou fica muito alongado, ou fica ou muito magrinho, né, comprido, ou gordinho e baixinho, e as letras, né? Então, o C confunde muito com o E com o B, e assim eles entendem bem. Então, esses são os principais erros de refração. E
O que que as pessoas que têm esse problema visual sentem? O sintoma mais comum é a visão embaçada e pode também haver uma queixa de brilho ao olhar algum objeto, as luzes se tornam mais brilhantes. Muitas crianças podem ter estrabismo, dor de cabeça, cefaleia, é uma queixa também que nós temos que valorizar e pode surgir nessa situação, mas algumas pessoas não têm sintomas, e criança principalmente, a criança não sabe o que é enxergar normal. A criança não testa um olho nem o outro para ver se está enxergando bem. Então é muito importante que nós cuidemos dessas crianças. Importante que vocês, pediatras, encaminhem essas crianças para os oftalmologistas para fazer o exame. Assim como encaminham para o odontopediatra, vocês têm que encaminhar para que nós tenhamos acesso a elas e possamos identificar essas alterações. Vamos para o próximo. Então, os erros de refração, eles podem ser devidos a um comprimento diferente do globo ocular, ou uma alteração aqui na parte da frente, um problema com a forma da parte da frente do olho, aqui a córnea. E a última situação aqui é quando nós ficamos mais velhos e nós vamos ter essa dificuldade de chegar para perto. Então, nas crianças, nós vamos ficar aqui, nas duas situações, no comprimento do globo ocular, que na hipermetropia o olho é mais curto, então a imagem ela se forma atrás da retina, na miopia o comprimento axial é longo e a imagem se forma na frente da retina, e no astigmatismo há uma distorção e a imagem se forma em dois pontos diferentes e não num único ponto. Quando nós temos esse aqui é o defeito axial do comprimento do globo ocular. Agora aqui nós temos as alterações refrativas ou de índice. Então, quando nós temos alterações na córnea e no cristalino, produzindo essas dificuldades visuais nos erros de refração. Nós temos que diferenciar dois tipos de cefaleia: a de origem ocular e as cefaleias que não têm origem ocular. Então, as cefaleias de origem ocular são aquelas que surgem após esforço visual. Então, não é a criança que acorda e já está queixando de dor de cabeça. Ela vai aparecer depois ali de um certo tempo de período escolar ou até mesmo no final do período escolar. E a cefaleia não oftalmológica é aquela em que a criança acorda com cefaleia, muitas vezes no meio da noite com vômitos, e aí nós temos que ficar preocupados por hipertensão intracraniana. Muitas crianças têm cefaleias por sinusite, mas elas chegam no nosso consultório e a gente acaba diferenciando entre um problema e o outro, fazendo o nosso exame oftalmológico. Então, a hipermetropia, né? Ela pode ser de etiologia axial, refrativa ou de índice. Como eu já disse, a axial é do comprimento do olho, que é mais curto, e de refrativa de índice ou é um problema na córnea ou na lente do olho aqui no cristalino. Existem três formas de hipermetropia: a latente, a manifesta e a total. O que é a manifesta? É aquela que aparece quando eu faço o meu exame de refração sem dilatar a pupila da criança, ou seja, sem fazer a plegia do músculo ciliar. Então, eu não pingo gota, faço a refração, é aquela que surge. A latente é quando eu faço a plegia do músculo ciliar e eu encontro mais grau do que eu encontrei sem a dilatação, sem a cicloplegia. Essa é a latente, a diferença entre a manifesta e a latente. E a total é a soma das duas hipermetropias. Então, a criança com hipermetropia, ela pode sentir astenopia, ela queixa, algumas vezes quando a hipermetropia é alta, ela queixa de visão embaçada, quando ela já consegue verbalizar isso. Crianças pequenas não verbalizam a visão embaçada. Então, é o exame que nós temos que fazer para identificar. A astenopia, o que é? É uma dor ocular, em geral, aqui no centro, no meio dos olhos, tem uma cefaleia frontal, a conjuntiva pode estar sempre congestionada, a pálpebra também. Temos até relatos de mais presença de ordéolos na pálpebra,
temos lacrimejamento, reação à luz, fotofobia, ardência e a sensação de queimação. Tudo isso pode acontecer, mas o que é mais comum mesmo é a gente ver crianças com, muitas vezes, se queixam de cefaleia e de dor ocular. Elas não gostam de leitura, nem de trabalho manual, ou seja, elas não gostam de nada que exija visão para perto. Elas gostam de jogar esportes, quer dizer, isso era antigamente, agora está mudando um pouquinho com as telas, não é? Mas essas crianças normalmente eram aquelas que gostavam de estar fora, brincando ao ar livre, jogando vôlei, andando de bicicleta. Então, é um comportamento que fica longe da visão de perto. E nós podemos aqui encontrar, com mais frequência do que nas outras situações, estrabismo, que é o desvio ocular, e a ambliopia, que é a baixa visual. Agora nós vamos falar da miopia. A miopia, então, ela também pode ser axial ou refrativa ou de índice. Então, na axial, o comprimento do globo ocular é maior, então a distância entre a córnea e aqui a retina, ela é maior do que o normal, essa é a axial, e a refrativa e de índice, de novo, é por alteração corneana no cristalino. Existem algumas classificações de miopia, como fisiológica, intermediária e patológica, ou benigna e patológica. É importante saber que, abaixo de 3 dioptrias de miopia, ela é considerada uma miopia benigna fisiológica. Entre 3 e 5 dioptrias de miopia, ela é uma intermediária e caminhando para uma patológica, né? De 5 a 8, ela pode ser essa intermediária e patológica, mas acima de 8, sem dúvida, ela é patológica. O que quer dizer patológica? É aquela que vai ter alterações graves do fundo de olho. Então, são crianças que têm chance de, na vida adulta, ter uma baixa visão, ou mesmo antes da vida adulta. Atendi uma criança na sexta-feira com menos 8,25, e essa criança já tinha um fundo de olho miópico grave. Então, é muito preocupante, porque uma criança de 8 anos, qual será o futuro visual dele aos 20, aos 40, aos 50, com essas alterações de fundo de olho já presentes nessa baixa idade? Então, isso é muito preocupante. E aqui são gêmeas, uma alta míope, e interessante, porque nós temos também as anisometropias. O que é isso? São crianças que têm muito grau no olho e pouco grau no outro, ou nada de grau no outro olho. E essa menina, ela tinha 10 de miopia num olho e nada no outro olho. E felizmente é um caso muito bom, porque nós conseguimos conduzir bem esse caso com boa visão. Hoje ela já está com seus 17 anos. Filhos de pais que não têm erro refrativo, ou seja, que não usam óculos, que não têm nenhum problema visual, de 8 a 10%, essas crianças, filhas desses pais, podem ter miopia. Mas se um genitor é míope, veja como aumenta. Nós podemos ter 30% de miopia na sua descendência. Agora, ambos os genitores míopes podem chegar a 50% de prevalência da miopia. Então, isso é muito importante. E na miopia, ao contrário da hipermetropia, é aquela criança, aquele adolescente que sempre gostou de leitura. Mesmo antes do evento das telas, aquele míope era a criança que sempre lia. Ela não gosta de jogar de esportes, porque ela vai jogar vôlei, ela vai ver a bola quando está bem perto e ela fura, né? E a equipe fica brava com ela porque ela joga mal. Então, ela fica lendo e escrevendo. E geralmente as crianças são tímidas, os míopes têm uma personalidade mais introspectiva, mais tímido, e eles podem, para focar longe, franzir as sobrancelhas, tentar apertar o olho para conseguir enxergar melhor. Vamos adiante. E essa miopia, ela é mais frequente e nos preocupa muito, porque a prematuridade é muito comum nos nossos dias. Ela é presente em até 50% dos prematuros. E nós sabemos que os prematuros que fizeram a retinopatia da prematuridade precisaram tratamento, e a crioterapia é um tratamento que era usado muito antigamente, mas em alguns lugares mais pobres de recursos, ainda pode ser feito a crioterapia como tratamento,
ela causa mais miopia do que o tratamento a laser. Então, toda criança que tem tratamento com laser ou com crioterapia tem uma maior chance de ter miopia e miopias altas, sendo que a crioterapia é uma chance de miopia maior do que o laser. E hoje em dia nós usamos muitos os anti-angiogênicos, que são injeções dentro do olhinho da criança para tratar a retinopatia da prematuridade. E vejam que já em 2013, no Congresso da Associação Americana de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo, ficou demonstrado que os anti-angiogênicos, eles diminuíam a frequência e a gravidade da miopia que se encontrava nessas crianças. Enquanto nos prematuros é até 50%, nas crianças a termo é muito baixa, né? É a 6%, e ela vai se manifestar quando? Na idade pré-escolar. Ela aumenta na idade escolar. Então, essa criança que está lá, né, no primeiro ano, essa nós temos que prestar muita atenção. E o astigmatismo, meu tempo já está se esgotando, é a distorção visual por irregularidade também da córnea ou do cristalino, em que a imagem se forma em 2 pontos diferentes. Então, isso dá uma distorção visual. Quando é baixo, não tem sintomas, quando o grau é maior, tem a distorção visual e o paciente fica também franzindo ou semi-fechando os olhos. Pode ter cefaleia e a astenopia, que é a fadiga visual, esfregar os olhos, ter hiperemia, e ele fica tentando posicionar mais perto o material que ele está lendo. Está muito associado, nos casos mais de grau mais alto, com ambliopia. O que é isso? É a baixa visão e que nós temos que tratar. Lembrar que crianças pequenas não ficam quietinhas no aparelho normal dos adultos, que é o nosso GRINS, então a gente evita usar isso em criança pequena. Nós usamos recursos próprios que oftalmopediatras possuem para fazer uma boa refração. E lembrar, isso são as réguas de refração, fazemos bebês no colo da sua mãe, a mãe, o bebê chorando, a mãe andando na sala e a gente atrás com os nossos aparelhos fazendo o exame com o bebê no ombro da mãe, andando pela nossa sala de exame. São as réguas de refração. Temos também as armações de prova que podemos ir colocando as lentes e fazendo o exame. Mas lembrar que, e esse é o meu último slide, que criança, a refração tem que ser sobre cicloplegia. O que é isso? Plegia do músculo ciliar. Eu tenho que ter acesso total ao erro refrativo dessa criança sem ela usar da sua acomodação, ou seja, ela não consegue mudar o exame, porque o músculo ciliar que faz a acomodação, ele está plegiado, ele está paralisado. Então, nós usamos colírios e, óbvio, nós temos a plegia do músculo ciliar e a dilatação da pupila, e é fundamental que seja feito fundo de olho. Tem que ser examinada essa criança como um todo, porque nós temos tantos problemas que podem estar ocultos dentro do olho de uma criança. Então, fazer um exame de fundo de olho com pupila dilatada, com oftalmoscópio binocular indireto, isso é indispensável nas consultas oftalmológicas das nossas crianças. Então, acho que esse era o meu último slide. Quero agradecer imensamente o convite e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Um bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Ana, muito boa a sua aula para a gente começar esse webinar e localizar os pediatras, né, no que são os erros de refração, para a gente agora poder focar para falar da miopia exclusivamente. Agradeço muito a sua contribuição. Obrigada a todos, sempre um prazer estar aqui nessa sociedade que a gente ama tanto. Né? Com certeza. Bom dia. Então, agora, dando sequência ao nosso webinar, nós vamos chamar a doutora Márcia Keiko Tabuzi, que vai falar para a gente sobre a epidemiologia da miopia. A doutora Márcia, ela tem mestrado e doutorado pela Unifesp, com fellow em oftalmopediatria na University of South California, e ela é a atual presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora Márcia, seja bem-vinda. Ela também é uma super estudiosa da miopia e vai contribuir para o nosso webinar para a gente explicar sobre a epidemiologia da miopia.
Muito obrigada, Luísa. Vou agora colocar aqui minha aula e eu espero que contribua. Bom dia a todos. A nossa aula agora é de epidemiologia da miopia e é muito importante exatamente para entender por que existe um webinar só de miopia e por que a nossa preocupação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria alertar os pediatras com relação a esse assunto. Bom, todos nós sabemos que na nossa época, antigamente, não tão antigamente, a gente fazia muito mais brincadeiras de rua, né? E atualmente o que nós vemos é que as crianças estão ficando mais dentro de casa, mais tempo fazendo atividades digitais, e isso acaba levando a uma mudança de comportamento e a uma mudança de observação, mesmo dentro das salas de aula. Então, nós temos observado que antigamente, por exemplo, a gente não via muitas crianças usando óculos. E hoje, a gente vê que toda a sala de aula tem uma, duas, até quase 20% das crianças usando óculos. E o que acontece? O que acontece com essas crianças que ficam mais em telas, ficam mais dentro de casa e ficam mais em aparelhos digitais, tá? Acontece que os pais mesmo, muitas vezes porque trabalham, muitas vezes porque acabam tendo que vamos deixar sua criança, até mesmo o bebê, mais tranquilo, entre aspas, acabam oferecendo o celular, e o celular acaba servindo como uma chupeta, onde o bebê fica lá quietinho, paradinho, né? Os pais podem comer à vontade no restaurante, muitas vezes, né? Ou mesmo trabalhar em casa. E as consequências desse hábito, principalmente em relação ao olho, são diversas, né? Acontece que quando uma criança fica para perto, olhando um celular, um tablet, todo o nosso sistema óptico ele é adaptado para isso. Então, você tem uma contração do músculo ciliar, uma contração de todo esse sistema óptico para que aumente o grau do cristalino, e esse aumento do grau do cristalino é que vai fazer essa imagem de perto chegar na retina. Consequentemente, essa criança vai ter mais fadiga visual, principalmente nos hipermétropes, vai ter mais olho seco, porque a criança nessa atividade ela pisca 40% menos do que deveria piscar. Um espasmo de acomodação, ou seja, esse músculo ciliar ele fica tão contraturado que ele não consegue relaxar quando ele tem que olhar para longe. E esse hábito faz com que para longe a visão fica embaçada. Então causa uma falsa miopia. Muitas vezes essa criança vem e a gente faz um exame sem dilatar, aparece um -4, -5 de miopia. Aí você dilata a pupila, você vai ver que ela não tem miopia. Na verdade, ela ficou lá na sala de espera, no celular, contraindo esse músculo ciliar, fazendo com que esse cristalino fique acomodado e ele não relaxa para quando você quer ver de longe. Além disso, algumas crianças e adolescentes, principalmente, eles se queixam de visão dupla para longe. Isso ocorre porque quando você faz visão perto, você faz também convergência. E essa convergência exagerada leva a uma visão dupla para longe. E a miopia que nós vamos falar aqui. Bom, essa visão dupla para longe ocorre porque os músculos retos mediais, eles ficam contraindo o tempo todo para fazer a convergência de perto e acaba não relaxando quando quer olhar para longe. Então, essa criança pode ter diplopia para longe também. Aqui nós vamos ver que a miopia, ela hoje prevalece em todo o mundo, só que de forma muitas vezes assim, de prevalências e frequências um pouco diferentes em relação ao leste asiático, muito mais do que em outras áreas do mundo. Aqui, os trabalhos feitos com crianças de 12 anos de idade mostram que os índices de prevalência de miopia variam conforme o país, sendo que em Singapura, os trabalhos mais recentes mostraram uma porcentagem de 62% de crianças míopes aos 12 anos de idade. Isso leva a uma miopia cada vez mais cedo, coisa que antigamente não tinha, né? Antigamente a gente tinha miopia depois dos 10, 12 anos, né? Agora, essa miopia começando mais cedo tem como consequência uma maior prevalência de grau alto na idade adulta. E esse grau alto na idade adulta é que nos faz ficar muito preocupados. Então, assim, o papel nosso
de pediatra e de oftalmopediatra é exatamente prevenir para que essa criança não comece a ter miopia antes dos 12 anos de idade. Porque senão, o que vai acontecer? Cada vez mais crianças com miopia, você vai ter uma tendência muito maior de miopia ano a ano, por causa dessa mudança de hábitos, né? Então, existe uma projeção para que em 2050, metade da população mundial será míope. E, sendo que 1 bilhão de pessoas em 2050 terá alta miopia acima de 6 graus. Qual é a preocupação nossa dessa criança ter miopia muito cedo e de ser um adulto com miopia alta? Tá? A miopia alta significa que esse olho cresceu demais, alongou demais, e esse alongamento exagerado do globo ocular leva a uma maior prevalência de descolamento de retina, porque a retina lá dentro do olho não consegue acompanhar esse crescimento do globo ocular. E a retina vai ficando mais afinada, com maior chance de roturas e com maior chance de descolamento de retina. Além disso, esses adultos vão ter catarata muito mais cedo. Então, a gente vê um índice grande de adultos com alta miopia, com catarata aos 45, 50 anos, porque houve uma mudança na alteração do córtex, na alteração da zônula, pelo crescimento exagerado desse globo ocular. Glaucoma é muito mais frequente também nos pacientes automíopes adultos. Atrofia de retina, mais uma vez, por causa dessa retina afinada, vai havendo uma atrofia em várias camadas da retina. E o custo anual cada vez maior por essas patologias criadas pela alta miopia. Essa prevalência de miopia em crianças, ela tem, assim, vamos dizer, frequências diferentes em cada grupo estudado, tá? Então, os levantamentos, existem algumas falhas de levantamentos, tá? Porque as metodologias foram diferentes. Mas algumas características chamam a atenção. Então, por exemplo, em crianças americanas de 6 a 72 meses, você vê um índice de 1,2 em caucasianos, 3,7 em hispânicos e 3,98 em asiáticos, sendo que essa diferença foi maior em crianças maiores. Nas crianças australianas, de 12 anos de idade, estudadas, as de origem asiática apresentaram muito mais miopia do que as de origem europeia. E uma coisa interessante, as crianças chinesas estudadas de zona rural tiveram bem menos miopia do que as crianças de grandes metrópoles. E um outro estudo feito nos Estados Unidos mostrou um aumento na prevalência dessa miopia nesses últimos 30 anos, nas crianças de 12 a 17 anos de idade, onde, na época da década de 70, havia 12% de miopia, e já nos anos 2000, 31%. Ou seja, realmente existe uma projeção para cada vez que você tem um aumento dessa miopia. E quais são os fatores que levam a esse aumento da miopia, ou mesmo vamos dizer, o início, a incidência dessa miopia? Os fatores genéticos, provado já que gemelares e asiáticos têm, como disse a doutora Ana Tereza, quando os dois pais são míopes, a chance dessa criança ter miopia é de 30% a 40%, quando um dos pais é míope, de 20% a 25%, e quando nenhum dos pais é míope, menos de 10%. Ou seja, existe sim uma semente de miopia, onde essa genética faz com que a esclera dessa criança seja mais rígida ou menos rígida, ou seja, com maior chance de crescimento ou não desse olho. Já os fatores ambientais também provam que o olho vai modulando o crescimento conforme o hábito e conforme o ambiente. Então, como disse, a criança chinesa de zona rural tem menos do que a de zona metropolitana, e as crianças que têm maior tempo de atividade visual de perto têm muito mais miopia, e crianças que fazem esporte têm menos miopia. Ou seja, fatores ambientais também contribuem para isso. Os fatores genéticos, 25 genes foram descritos como relacionados à miopia moderada a alta. E muitos desses genes estão associados ao crescimento do tecido conectivo e reorganização da matriz extracelular, ou seja, da esclera, do enrijecimento também da esclera,
e os novos genes estão estudando a expressão da retina aos receptores muscarínicos, que nós vamos ver que afetam muito o crescimento desse globo ocular. Ou seja, quando a gente pergunta, será que é o fator genético que induz a miopia ou será que é o fator ambiental? Na verdade, os dois fatores são muito importantes para que ocorra essa miopia e esse aumento da miopia na criança. Os fatores ambientais, os trabalhos feitos em Singapura e Austrália demonstraram que crianças que brincam em lugares abertos está associado a uma menor incidência de miopia. E a visão de perto, quanto mais tempo essa criança usa a visão de perto e quanto mais perto essa criança fica, maior a chance também de essa criança desenvolver a miopia. Outro estudo, também grande, acompanhou 1.200 crianças entre 6 e 14 anos e concluiu que crianças que passam mais tempo em ambientes externos têm menos miopia, ou seja, fatores como a exposição da luz natural e o uso da visão para longe reduz o aparecimento da miopia. E por que ocorre isso? Por que a atividade outdoor é importante na redução da miopia? Existe a hipótese de que a luz natural do sol, ela estimula a liberação de dopamina pela retina, que controla o crescimento desse globo ocular. Ou seja, a dopamina que é produzida no ciclo diurno, ela dá um stop do crescimento desse globo ocular. A luz natural, por ser mais intensa, essa é a segunda hipótese, ela causa uma miose, que aumenta a profundidade de foco do olho e consequente redução do embaçamento do defocus. Agora, além disso, esse mecanismo neuroquímico onde a dopamina faz com que o olho pare de crescer é provado também no ritmo circadiano, onde a criança durante o dia tem um crescimento menor do olho em relação ao crescimento noturno. Então, a dopamina, que é produzida no período diurno, ela estaciona o crescimento do globo ocular. E, além disso, o estímulo da visão de longe também reduz o esforço acomodativo, que é um dos fatores que induz o crescimento do globo ocular. Ou seja, uma exposição natural ao sol é muito melhor e muito maior do que uma exposição numa sala iluminada pela melhor iluminação LED que existe. Porque a exposição natural ao sol tem uma luminância muito maior. Tá? Eu não digo radiação ultravioleta, que é maléfica ao olho, mas a luminância natural. Então, a gente pede para as crianças ficarem mais em lugares bem iluminados, tá? Ou mesmo perto de uma varanda, perto de uma janela, porque a luz natural e a luminância aumentada ajuda a produção da dopamina. Então, o que se preconiza é 2 horas por dia, pelo menos, brincar em lugares abertos com luz natural do sol. Isso foi provado também que crianças que estudam em salas de aula, onde você tem maior quantidade de luz entrando natural, com janelões, produzem menos miopia do que crianças que ficam em sala de aula com pouca ou com nenhuma janela, né? Então, diante disso, foram feitas várias campanhas para conscientizar os pais para que eles brinquem mais com as crianças em parques, né? E para que essa exposição seja maior. Além disso, estudos mostrando que o nível educacional também influencia muito na incidência e na prevalência dessa miopia. Adolescentes judeus, por exemplo, que estudam em período integral, têm muito mais do que os que estudam em período parcial. Os meninos judeus ortodoxos têm mais miopia do que as meninas, porque eles têm uma escolaridade maior, intensa. Os esquimós das escolas que estudam em escola ocidental têm mais miopia do que os que não estudam em escola ocidental. E os aborígenes australianos também, pela urbanização, começaram a ter mais miopia do que antes. E os estudantes de direito e de medicina que estudam mais também acabam tendo maior índice, maior prevalência de miopia. Então, seria essa a minha mensagem. Eu agradeço a Luísa mais uma vez a presença aqui. Espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia. Foi excelente sua apresentação.
ajudou muito a localizar a gente, né, com o contexto da miopia, que é tão importante para que a gente possa agora partir para a parte mais, né, clínica, digamos assim, da miopia em si. Então, agora, eu gostaria de chamar a doutora Júlia Rossetto. Ela vai apresentar para a gente qual é o papel do pediatra na avaliação oftalmológica da criança e quando encaminhar para o oftalmologista. Essa foi, inclusive, uma pergunta que já foi feita aqui no chat, e a Júlia, ela é a atual vice-presidente da SBOP, ela esteve à frente das diretrizes, principalmente, né, da periodicidade do exame oftalmológico na infância, que é uma diretriz que veio aí trazer um marco, né, para a literatura brasileira, eu diria, com certeza, nesse assunto, e a gente conseguiu, então, colocar de forma muito pragmática para a comunidade científica, tanto oftalmológica quanto pediátrica, quais são esses momentos importantes de se fazer as avaliações oftalmológicas e qual é a parte que o próprio pediatra tem dentro dessa questão. Então, Júlia, ninguém melhor do que você para dar essa aula. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luísa. É um prazer estar aqui mais uma vez no webinar da SBOP. E é um prazer poder falar para os pediatras, que, como todas já falaram hoje, são os que têm o maior acesso aos pacientes e a maior chance de disseminar esse conhecimento sobre a miopia. Eu fui formada na Unifesp, mas agora eu estou aqui no Rio de Janeiro, e eu sou médica do Instituto de Pediatria, então eu convivo bastante com os pediatras e eu sei um pouco como também é difícil para vocês e tem vários entraves que, às vezes, não é possível seguir todas as recomendações. Mas nosso papel é tentar apontar pelo menos o que seria o ideal, e daí a gente vai se ajustando dentro disso. Então, vou tentar traduzir essas aulas que a gente deu até agora, elas são muito fáceis para os oftalmologistas, mas talvez não tanto para os pediatras. Então, vou tentar repetir algumas coisas e falar como que deve ser o dia a dia para vocês colocarem isso dentro do consultório de vocês. Então, esse é uma citação de um documento da Associação Americana de Pediatria, que diz que os pediatras desempenham um papel crucial na triagem de problemas de visão, incluindo a identificação de crianças com miopia e aquelas que correm risco de desenvolvê-la. Então, isso já é um esforço da Associação Americana de Pediatria para que haja esse reconhecimento pelos pediatras. Sobre o que eu vou falar aqui, então? Os fatores de risco, a doutora Márcia já falou muito brilhantemente, mas eu acho que a gente pode só pontuar para repetir e sedimentar para vocês. A avaliação visual pelo pediatra, que não necessariamente está envolvido na detecção de miopia, mas pode detectar outros problemas visuais. A recomendação dos exames oftalmológicos, de rotina, aí mesmo na ausência de queixas. E dúvidas frequentes dos pais, só para a gente levantar algumas coisas que talvez apareçam para vocês cada vez mais por causa da publicidade da miopia. E aí, como orientar os pacientes, que a doutora Márcia também já falou muito bem, mas de uma forma um pouquinho mais prática. Então, os fatores de risco para desenvolver a miopia. O aparecimento da miopia em idade inferior a 7 anos é um fator de risco. Etnia asiática. Os pais com miopia, como a doutora Márcia falou, o risco é maior se os 2 pais tiverem miopia e também maior se um só tiver do que se os pais, nenhum deles tiver miopia. Pouco de tempo ao ar livre, incluindo atividade física e a exposição à luz natural do sol. E muito tempo de uso da visão de perto. Esse muito tempo, a gente também tem uma diretriz, a SBOP tem uma diretriz sobre miopia, que também define esse uso excessivo como um uso contínuo, maior do que 45 minutos, e um uso muito próximo, com uma distância menor do que 25 centímetros. Esses são os fatores de risco principais para miopia. E quais são os sinais e sintomas que vocês podem identificar ou observando os pacientes ou no relato dos pais? Dificuldade em ver objetos distantes, que é o mais clássico. Então, às vezes a mãe fala, ele não me reconhece quando eu estou do outro lado da rua, ou não consegue ler o quadro na escola. O se aproximar de livros e objetos, ou da televisão. A televisão é um pouco mais inespecífico, porque as crianças têm esse hábito de ficar próximos da televisão. Mas a leitura, ou aproximar tudo que quer ver com mais nitidez, pode ser um sinal de miopia. Dificuldade de aprendizado é uma queixa frequente e a gente precisa excluir que não seja uma miopia que esteja impedindo a visão da criança. Apertar os olhos para ver melhor é uma outra característica, porque a criança consegue enxergar melhor quando ela faz esse orifício estenopeico, que a gente fala, que aumenta a profundidade de foco. Então, é uma queixa comum. E aí, queixas mais inespecíficas, que podem ser o cansaço visual, dores de cabeça e sintomas mais abrangentes.
E lembrando que crianças pequenas podem ser míopes e podem não demonstrar dificuldade. Os pais podem ser incapazes de perceber e o mundo da criança pequena é muito próximo. Então, ele pode executar e desempenhar as atividades que são habituais da idade, ainda sem ter miopia, e esses são muito importantes serem identificados, porque a gente tem que identificar precocemente para a gente instituir o acompanhamento e o tratamento oportuno. Então, a avaliação visual pelo pediatra, isso de rotina, não falando só da miopia. Isso é a diretriz da SBOP, que a Luísa comentou no início, ela está aqui embaixo, para quem quiser ver, ela está acessível, ela foi publicada nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia em 2019. É um texto da SBOP em parceria com a SBP. E a recomendação é que em recém-nascido seja feito a anamnese, o teste do reflexo vermelho e a avaliação externa. Isso já é muito bem desempenhado. A grande questão é entre os 0 e 3 anos. Entre os 0 e 3 anos é recomendável que o pediatra faça a anamnese, e aí a gente vai incluir esses fatores relacionados à miopia, que a gente comentou até aqui, e que pelo menos 3 vezes ao ano seja feita a avaliação externa, o reflexo vermelho de novo, tá ilustrado aqui nessa foto, o reflexo vermelho nas crianças mais velhas pode ser feito distante, você vai ver o reflexo dos 2 olhos, porque você pode ver uma catarata do desenvolvimento, um retinoblastoma, outras alterações que não estavam presentes ao nascimento, mas podem aparecer em idade precoce. Além disso, a fixação de segmento, que é a função visual, que pode ser feito a partir dos 4 meses de idade, o bebê já está alinhado, já consegue ter atenção visual, e você pode ver a visão de cada olho separadamente para identificar alguma dificuldade, e o alinhamento ocular, para identificar se tem algum desvio. Lembrando que o teste do reflexo vermelho não diagnostica miopia. Então, ainda que você faça essa avaliação visual, não afasta que essa criança tenha miopia. Por isso é tão importante a anamnese e o exame oftalmológico. A avaliação oftalmológica, segundo a diretriz, você pode fazer uma avaliação entre 6 e 12 meses, se você tiver acesso, mas é indispensável que você faça uma avaliação entre 3 e 5 anos, de preferência aos 3 anos. Tá? Então, essa avaliação de 3 anos ela é indispensável por todas essas razões que a gente falou, e a miopia também é uma delas. Então, lembrando só que essas recomendações de exame oftalmológico é para crianças sem queixa. Identificando qualquer queixa ou qualquer alteração no exame, ela deve ser feita no momento que foi feito o diagnóstico. Agora, passando um pouquinho para o dia a dia do consultório, dúvidas frequentes que os pais perguntam. É normal o grau do meu filho aumentar todo ano? Isso pode chegar para vocês. Os pais questionando, falam, olha, eu vou, todo ano ele aumenta o grau e eu não sei mais o que fazer, ou então isso é normal? E esse tem que acender um alerta para vocês, que provavelmente essa criança está com uma progressão de miopia, e saber se de fato ela sabe ou quem está seguindo ela está instituindo todas as medidas possíveis para tentar retardar essa progressão, como a gente vai ver nas próximas aulas. Quando o grau se estabiliza? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas a miopia tradicional, que a gente via antes, ela geralmente desenvolvia nos adolescentes e se estabilizava por volta dos 18, 21 anos. Mas isso é muito particular, pode aumentar até além dos 30 anos, e com essa mudança de hábitos que a doutora Márcia falou, a gente está vendo esse paradigma mudar, mas isso é o que era geralmente uma miopia. Fora esses fatores de risco, costuma se comportar dessa forma. Como eu faço para o meu filho sair do celular? Que essa é uma grande questão, né? Para o nosso consultório também. E eu sempre gosto de comentar que você tem que dar o exemplo. Então, assim, regras saudáveis para a casa inteira. Evitar que os pais usem o celular na presença das crianças, quando estão cuidando das crianças, que eles não dividam a atenção e não deem esse exemplo de que eles estão ali nas telas. Evitar o uso de celular durante as refeições para todos da família e criar regras saudáveis para casa. Isso inclui momentos de desconexão total da família inteira e mais convivência familiar. Porque o celular afasta, às vezes você vê cada um no seu dispositivo, ninguém interagindo com ninguém, e isso vai afastando a convivência familiar. Sempre estimular atividades ao ar livre. Então, atividades esportivas, convívio com a natureza, esportes, isso é saudável para a criança globalmente e para a família também. E as mídias sociais, que os pais também tenham uso racional e deem um exemplo para as crianças, e talvez seja bom evitar postar as crianças em mídias públicas, porque às vezes você pode estar colocando a criança já numa situação que ela pode depois reproduzir isso desde idades muito pequenas. Outra coisa, a gente pode usar a tecnologia em nosso favor, sem necessariamente usar as telas como uma maneira passiva de assistir televisão. A tecnologia tem uma versão muito, muito versátil, e a gente pode usar em nosso favor.
Ouvir músicas, por exemplo, apresentar para as crianças as músicas que a gente gosta, criar uma playlist da casa, que cada um escolha a sua música e todo mundo aproveite aquele momento juntos. Ouvir podcasts, histórias pelas plataformas de áudio. Tem uma série de pessoas que contam histórias, e tem até esse teatro disquinho, tem versões de vinil que eu ouvia quando era criança, e são momentos nostálgicos e que a família também vai dividindo experiências e se aproximando. Outras ideias, às vezes o próprio Instagram tem pessoas que trabalham com isso, de criarem brincadeiras em casa. Então, como você vai usar aquela sucata para criar uma brincadeira num dia de chuva? Às vezes só falta criatividade, não falta disposição. Então, você pode pegar essa criatividade de outras pessoas. Isso vocês podem falar para os pais, é claro. Então, como orientar seus pacientes? Incentivar primeiro a triagem e o diagnóstico precoce das crianças com miopia, para melhorar o benefício das intervenções do controle para miopia que vocês vão ver nas aulas a seguir. Então, o que quer dizer isso? Identificar, perguntar os fatores de risco e orientar que eles façam esse acompanhamento com o oftalmologista. Então, aos 3 anos, e depois, dependendo dos fatores de risco, pode ser uma avaliação anual, e aí o pediatra, o oftalmo junto com o pediatra, vão decidir a periodicidade adequada para cada criança. E as orientações diretas que vocês já podem dar para os pacientes é estimular a atividade ao ar livre pelo menos 2 horas todos os dias, limitar o uso de telas de acordo com a idade, e esse é de um documento da SBP, Mais Saúde, Menos Telas, que também é a leitura indispensável, e fala que até os 2 anos, 0 telas, isso somando televisão, celular, tablet, todas as telas. De 2 a 5 anos, máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, até 1 a 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, máximo 2 a 3 horas, e nunca deixar aquela coisa de deixar virar a noite jogando. Sempre, ainda assim, estimular pausas frequentes, tentar que não sejam mais de meia hora seguida de uso de tela, preferir as maiores telas na maior distância possível, evitar as telas na hora de refeição e pelo menos 2 horas antes de dormir. Isso a gente está pensando no futuro. Para dar um exemplo, usando esse estudo que foi feito com diferentes doses de atropina diluída, se uma criança de 5 anos tem meio grau de miopia e ela não é tratada, aos 15 anos ela vai ter 8 graus e meio de miopia. E se ela fosse tratada, seja com qualquer tratamento que eles vão falar agora nas próximas aulas, ela poderia ter 3 graus de miopia. Então, uma diferença de 3,2 de miopia para 8,6 com tratamento. Lembrando que a doutora Márcia falou que miopias acima de 6 são associadas a descolamento de retina, cegueira, catarata e todas as outras alterações oculares. Então, identificar e instituir o tratamento precoce pode fazer a diferença dessa criança ser um automíope ou ter uma miopia que ela vai corrigir mais facilmente com óculos e com lente. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês, e eu estou à disposição também para qualquer dúvida, e espero que tenha clareado um pouquinho as ideias para os pediatras. Foi excelente, Júlia, muito obrigada. Super esclarecedora, super didática, e ainda, né, com essa pitada final aí de dar dicas de como a gente orientar as famílias a conseguir tirar as crianças dos eletrônicos, ou aproveitando a tecnologia, igual você falou, né, para a gente poder ajudar essas famílias a estimular a criatividade dos próprios pais, porque não é fácil você competir contra algo que chama tanta atenção quanto, né, as mídias sociais e os desenhos, etc. e tal. Muito obrigada, Júlia. De nada. Então, agora, dando sequência ao nosso webinar, eu vou chamar a doutora Érica Mota para falar sobre progressão da miopia, os conceitos básicos, mas antes de chamar a doutora Érica, eu quero lembrar vocês de que a SBOP tem um podcast que já conta com mais de 24 episódios. A gente começou em janeiro de 2022. Um dos nossos últimos episódios foi, inclusive, entrevistando uma neuropediatra, que é uma grande assim, presença dentro da própria SBP, que é a doutora Lilbiana de Araújo. Então, a gente tem lá diversos episódios, eles são voltados aos oftalmologistas, mas tem muitos episódios que falam sobre assuntos que os pediatras também veem no seu consultório e que podem se beneficiar de ouvi-los. Então, eu convido todos a entrar no Spotify, e também temos no Google Podcast, no Amazon Music, em todas as plataformas de áudio. Esses episódios, eles estão super interessantes. Então, agora, sem mais delongas, vou chamar a doutora Érica Mota, que vai falar para vocês sobre como que a gente pode parar ou diminuir, na verdade, a progressão da miopia nas nossas crianças.
A doutora Érica, só fazendo uma breve apresentação, ela é médica formada pela UFMG, ela fez Fellow em Dallas, na UT Southwestern, e é a atual secretária da SBOP. Então, obrigada, pessoal, obrigada, Luísa, está sendo um prazer estar presente aqui com vocês, escutando tantas aulas boas e tantas dicas interessantes, e eu espero que a gente consiga aqui passar para vocês, assim, os pontos mais importantes desse controle da miopia, que é algo tão prevalente aí no nosso dia. Então, vamos lá. Então, começando aqui, a gente vai repetir alguns detalhes que são muito importantes e acho que a forma de se falar pode melhorar a compreensão de vocês. Então, gente, a miopia, ela ocorre geralmente devido a esse aumento anteroposterior do globo ocular. No entanto, ela também pode ser secundária ao excesso de curvatura corneana ou a um cristalino com maior poder dióptrico, né? Em alguns tipos de catarata, por exemplo. Então, a gente conseguir separar essas crianças nesses dois grandes grupos vai nos orientar em relação a como realizar o segmento dessas crianças. Então, a gente pode classificar essa criança em miopia axial, que é aquela que tem o comprimento axial longo, ou uma miopia refrativa, que aqui o comprimento axial ele é adequado, ele é normal, no entanto, o grau óptico da córnea ou cristalino estão alterados e, dessa forma, essa criança apresenta uma miopia. Então, gente, quando a gente fala de progressão, a gente está pensando aqui na miopia axial. E é nessa que a gente pode abordar, essa que a gente pode fazer um controle para tentar evitar o aumento da miopia. E eu vou colocar para vocês aqui um vídeo só para mostrar realmente o que a gente está conversando. Então, o olho emétrope é o olho sem grau, a imagem se forma na retina. Eu vou repetir o vídeo. E aí, quando a gente tem uma criança que o olho continua crescendo, a imagem fica antes e o que a criança enxerga de longe fica borrado, tá? Então, quando os pais chegam para a gente no consultório e perguntam para nós, para os pediatras, poxa, mas o que está mudando com essa progressão? Né? O que acontece? Meu filho tinha 2 graus, ele passou para 5, ele passou para 7, mas com as tecnologias e com a possibilidade aí de lentes cada vez mais modernas, a aparência desse óculos não muda. Então, o meu filho com 2 está com a mesma aparência do meu filho com 5, do meu filho com 7, e ele enxerga a mesma coisa, ele enxerga 100%, ele enxerga 20/20 se eu forneço aquele grau que ele tem. No entanto, a gente já viu isso, essa miopia muito mais do que um número absoluto, né? À medida que esse grau aumenta, a gente tem complicações muito severas que implicam aí em dano funcional da visão muito importante, né? Associada a esse alto grau, a essa progressão, como glaucoma, como descolamento de retina, como a maculopatia miópica e a catarata. Então, gente, no passado, a criança míope, ela era avaliada pelo pediatra como óculos como um detalhe, né? Então, assim, essa criança usa óculos, ela tem miopia, nós vamos orientar os pais, tem que ir ao oftalmologista. E da mesma forma, para nós oftalmologistas, a criança míope também a gente não tinha muito o que fazer, era também um detalhe. Olha, você tem um grau X, aqui está a sua receita, entrega para a família, você volta daqui 1 ano. E era isso, e pronto. Só que agora, gente, mudou, né? O presente é outro. A progressão é um sinal de alerta. E é um sinal de alerta por quê? Porque a gente tem tratamento para essa condição, né? Então, as crianças que estão nesse contexto atual nosso, eles devem e merecem usufruir dessa possibilidade, né? E é super importante o posicionamento de nós, profissionais, que estamos no primeiro contato com a família. E não oferecer essas orientações, essas possibilidades de tratamento podem até gerar implicações legais, uma vez que o tratamento ele está disponível. Então, gente, como se inicia a jornada dessa criança? Muitas vezes se inicia com o pediatra. E a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa criança. Existem pontos chaves para a criança míope. Primeiro, a gente conseguir identificar o paciente de risco. E segundo, entender a rotina dessa criança, né? Como é que funciona essa família, para a partir daí a gente ter um guia
para a melhor modalidade terapêutica, tá? Para esse contexto. Então, gente, já foi falado pela Júlia, pela doutora Márcia, mas vale a pena reforçar que alguns pontos da anamnese agora eles devem ser incluídos, né, nesse contato com a criança. A idade que essa criança tem, se existe hereditariedade dos genitores para miopia, essa criança pratica esporte, não pratica, quanto tempo ela gasta em ambiente externo, qual que é o tempo que ela gasta em atividades com telas a curta distância. E aí, a gente conseguir identificar esse paciente de risco, esse paciente que pode ser um progressor rápido, né? Então, a idade, a gente já viu isso, que a idade de início precoce da miopia está associada a um risco de progredir mais rapidamente essa miopia. A etnia asiática, como a doutora Márcia colocou, a presença de genética positiva, o baixo tempo em atividade externa, e aqui, como a Júlia colocou, esse excesso de atividades a curta distância, um tempo de uso de tela de mais de 45 minutos, numa distância inferior a 25 centímetros. Lembrando, gente, que se a gente fornece um dispositivo móvel para uma criança que tem um braço de 40 centímetros, ela vai reduzir com a flexão do braço a distância desse objeto ao olho. Então, inevitavelmente, vai ficar em torno de 25. Então, dispositivo móvel para criança não é bacana, porque a gente vai colocar a possibilidade dela se enquadrar nesse grupo de progressores rápidos. Miopia em crianças de 5 a 7 anos é uma faixa etária muito, que merece muita atenção, né? Principalmente se tiver todos esses fatores ambientais que a gente já conversou. Então, gente, como que eu vou identificar a progressão, né? Então, a gente já triou no consultório, e aí agora, como que eu vou saber que esse olho está crescendo, né? A criança tem um olho pequeno, como é que ele está crescendo? Como é que ele está evoluindo? Como é que essa miopia está aumentando? Com o exame oftalmológico, tendo atenção a 3 pontos. Uma ciclopegia adequada. O que é isso? O uso de colírio. Então, a doutora Ana Tereza falou na primeira apresentação, reforçar para os pais, tem que pingar o colírio, né? Então, mas tem que pingar, tão novinho, tem que pingar o colírio, senão a gente não consegue fazer essa medição de uma maneira adequada. Respeitando o tempo de ciclopegia, e aqui vale muito para os oftalmologistas, e também é um ponto de alerta aí para os oftalmos, que a avaliação da retina nos permite identificar um padrão de miopia que ele não se enquadra nessas possibilidades de tratamento, pelo menos do ponto de vista de trabalho científico. E existem algumas síndromes que estão associadas a essa alta miopia, como alta miopia, síndrome de Down, tem outras como no block. Então, quando a gente tem um olhar para essa retina e observa que essa retina ela tem um padrão de alta miopia, esse paciente não pode ser enquadrado no grupo que merece tratamento. Ou às vezes merece, mas a gente não tem uma literatura embasada para fornecer esse tratamento para essa criança. Então, gente, como que nós vamos identificar essa progressão? Primeiro, fazendo avaliações semestrais, tentando manter o mesmo padrão de avaliação, com uma boa refração ciclopegiada. Uma outra forma de se medir a evolução do crescimento do olho é com a biometria óptica, que é o aparelho que mede em milímetros o olho. Também realizar uma topografia, que com isso eu vou conseguir separar esses pacientes nos 2 grupos, miopia axial ou é uma miopia por um problema corneal, tá? E aí a gente vai seguir essas crianças semestralmente quando elas se enquadram nesses 3 grupos. O progressor rápido, identificado por nós e pelo pediatra, o míope e aquele pré-míope, né, que já tem uma hipermetropia bem pequenininha e a miopia muito baixa. E quais são os parâmetros, uma vez feito todo esse controle, como eu pego essa criança e falo, ó, tá progredindo, merece tratamento. Então, a gente tem 2 parâmetros, tá? Um é o aumento do grau, que a gente avalia no consultório. Então, se o grau aumenta mais do que meio anualmente, essa criança merece uma abordagem. E da mesma forma, com o aparelho que mede o comprimento em milímetros do olho. Se a gente tem um aumento maior do que 0,3 milímetros por ano, a gente também merece oferecer um tratamento para essa criança. Então, gente, a gente tem algumas modalidades de tratamento, o Fábio vai falar sobre isso, mas eu queria colocar a primeira modalidade, que é uma coisa que os pediatras eles já podem atuar juntamente conosco, que é o controle ambiental.
embora a gente classifique como tratamento, ele entra como uma profilaxia, porque a gente sabe que o ambiente externo por 2 horas, ele protege essa criança, principalmente aqueles de risco, que já têm genitores míopes, de começar esse processo de desenvolver a miopia. A gente pode realmente orientar sobre a distância de atividade de perto, que reduz a velocidade com que esse olho cresce, e limitar o uso de telas. Então, gente, a indicação do tratamento, o Fábio também vai falar, ele deve ser baseado na idade da criança. Só que até 5 anos a gente não tem muito estudo, tanto nas modalidades de tratamento óptica quanto medicamentosas, nessa faixa etária. Então, a gente entra aí com controle ambiental. E aí o pediatra está junto com esse paciente, está junto com esse contexto familiar, e ele pode atuar nesse sentido. Então, gente, quando a gente inicia esse tratamento, é realmente quando a gente identifica que a progressão está ocorrendo. E como que a gente vai abordar essa criança? Poxa, está aumentando esse olho, como é que nós vamos fazer, né? Então, sempre colocar junto com a família, cenário, criança, o que vai funcionar para essa criança nesse contexto. Eu vou colocar aqui um exemplo de consultório, depois a doutora Célia também vai falar sobre isso, mas só para vocês entenderem como é que essa orientação e esse histórico, ele faz diferença. Então, essa criança chegou para mim com 4 anos, com 1 grau de hipermetropia, o olho era bem pequenininho, depois ela retornou no consultório com 8 anos, ela era pré-míope, tinha 0,25, depois ela voltou com 10 anos, ela era uma criança atleta, e veio a pandemia. Olha o fator ambiental aqui, tela, ambiente externo limitado, ela teve um boom de crescimento. E de 0,75 ela foi para 2, com 11 anos, tá? Então, a gente teve aqui, diagnosticamos a progressão, né? Quando a gente fala de equivalente esférico, ou seja, o grau dela aumentou. A biometria dela já mostrava um olho grande, ela já tinha uma miopia de 2, não era o grupo refrativo, e sim axial, ela tinha 11 anos. Então, junto desses dados, com o contexto da criança, que era uma atleta, nós optamos, junto com a família, por um tratamento de lente de contato. Então, gente, eu queria deixar aqui algumas mensagens para os pediatras e até para nós, oftalmologistas mesmo, para a gente não perder a chance de orientar essa família quanto às atividades em ambiente externo e aos efeitos da tela a curta distância. A progressão da miopia é um sinal de alerta. Hoje em dia a gente tem tratamento e é um dever médico orientar e oferecer tratamento para essa criança, né? As coisas mudam. Há 5 anos atrás essa aula não seria assim. Então, hoje estamos aí nesse universo que as possibilidades existem e nós temos que fazer parte disso e ajudar a criar essa nova realidade para a gente, para as nossas crianças. Era isso que eu tinha para falar, agradeço muito. Acho que meu tempo... segui o tempo aí direitinho, né, Luísa? Sim, Érica, foi ótima a sua aula, muito obrigada, excelente explicação, né, desse panorama aí da progressão da miopia, para agora, né, dar a vez para o Fábio falar sobre os tratamentos especificamente, mas pontos muito importantes, né, que você tocou, como o que hoje a gente considera já uma negligência médica, você não oferecer um tratamento para a progressão da miopia para as crianças que estão progredindo. Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente deixar aí de mensagem. Muito obrigada, Érica. Então, agora, eu gostaria de chamar o Dr. Fábio Eisenbaum. O Dr. Fábio é ex-presidente da SBOP, atual coordenador do Grupo de Trabalho de Oftalmologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e é um grande estudioso aí das diversas formas de tratamento da progressão da miopia. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Fábio, você que esteve aí tão próximo nos últimos anos e agora não está na presidência, mas está muito próximo da SBOP ainda e esperamos que continue assim. Obrigado, Lu, obrigado pelo convite, parabéns pelo SBOP, parabéns pela diretoria, por esse webinar, eu acho que é super importante, com certeza vamos estar sempre próximos, né? Então, a gente vai falar das linhas gerais de tratamento da progressão da miopia, e aí algumas coisas importantes eu vou até repetir, porque elas são essenciais quando a gente indica o tipo de tratamento. Então, para vocês terem uma ideia como a coisa está aumentando, isso aqui é um trabalho feito no Japão,
mostrando a progressão, era uma cidade japonesa mostrando a progressão da miopia de 2005 até 2017. O boom de aumento de miopia que teve, mas principalmente o que? Olha, as alterações, uma maculopatia miópica. Então, por isso que é tão importante tratar a miopia, né? E aí, quando a gente vai tratar a miopia, a gente precisa considerar muitas coisas que já foram faladas, que eu vou repetir muito rapidamente. Primeiro, a história parental, ela é essencial no prognóstico dessa criança, a pouca atividade outdoor, ao ar livre, o uso de eletrônicos, a raça e os pré-míopes. Então, os fatores de risco, né? A genética a gente não pode mudar, o trabalho dizem que você aumenta em 3 a 7 vezes se os pais forem míopes. A Ásia a gente sabe que tem muito mais míopes, né? A Austrália, por exemplo, se observou que nos filhos de pais asiáticos a prevalência de miopia é 8 vezes maior, né? Atividades externas, a doutora Márcia Keiko já falou sobre isso, né? Esse trabalho mostra, ele mediu a luminosidade através do óculos e observou que crianças que ficavam, em média, 11 a 14 horas semanais exposta a uma boa luminosidade tinham uma redução da progressão da miopia. A educação também já foi falado, né? Seja trabalhos que mostram aqui no Brasil de escolas públicas, comparando escolas públicas e particulares, que as escolas públicas têm menos míopes, é um trabalho antigo, porque infelizmente são crianças que naquela época foi esses estudos estudavam menos. Essa questão dos meninos judeus são muito mais comuns, que eles são os que estudam. E uma coisa que eu acho que é importante falar sobre a baixa hipermetropia, porque quando a doutora Júlia falou sobre exame de refração, e quando a gente faz exame de refração, você já consegue, mesmo uma criança que não seja míope, que ela vai ter uma tendência a desenvolver uma miopia no futuro. O que é isso? O hipermétrope é o olho pequeno, míope é o olho grande. Se a criança apresenta uma baixa hipermetropia para aquela idade, que é isso aqui, né? 0, 3, 5 ou 6 anos e assim por diante, como está aqui no slide, essa criança precisa ficar sob foco, essa criança precisa ser vista pelo oftalmologista, que ela tem um risco maior de desenvolver miopia no futuro. Muito bom. Então, como é que a gente faz o segmento dessas crianças? Então, você vai fazer, a criança tem um risco ou ela já está míope? Essa criança precisa passar no oftalmologista a cada 6 meses, fazer um exame com as pupilas dilatadas, fazer o exame que a doutora Érica falou para medir o comprimento do olho, para ver o quanto esse olho está crescendo. E a gente também gosta de fazer um exame chamado topografia, que vai avaliar se a córnea dessa criança tem alguma irregularidade. Isso pode influir tanto no desenvolvimento da miopia como na contraindicação de alguns medicamentos, né, da atropina, basicamente. Inclusive, a gente às vezes faz a biometria até com espaço mais curto em crianças que têm um diâmetro axial muito grande. Muito bem, o que são os pacientes que são progressores rápidos, que esse a gente precisa de tratar? Então, a criança começou precoce, a criança de etnia asiática, uma história parental, criança que fica baixo tempo de atividade externa e o excesso de trabalho de telas. Então, mais de 45 minutos contínuo, né, e muito próximo, a 25 centímetros. E quando que a gente trata? A doutora Érica já falou isso, né? Então, assim, a gente trata quando cresce mais do que meio por ano, tá? Cresceu mais do que meio, isso é ruim, porque já foi mostrado. Isso a longo prazo vai levar a uma automíope. A não ser crianças que começaram miopia muito precoce ou estão progredindo rápido, aí a gente considera até maior ou igual a meio. E também do diâmetro axial, eu não vou repetir, porque isso já foi bem explanado pela doutora Érica. Muito bom. Então, quais são os tipos de tratamento que a gente tem? Então, eu estou colocando aqui o óptico-químico, mas basicamente, talvez aqui a gente falando com os pediatras, o primeiro tratamento que a gente deve instituir é o ambiental, né? Quer dizer, já foi falado na minha aula e em outras aulas que o eletrônico e a baixa exposição ao outdoor são gatilhos importantes para a progressão dessa miopia. Então, aí o papel do pediatra que está assistindo a gente, e é isso que talvez seja o mais importante de todo esse webinar, é orientar os pais. Olha, já foi falado, a Júlia falou o tempo de tela, tira seu filho da tela, né? Vai usar o celular, afasta um pouco mais, né? Quer dizer, então, manda ele para a rua, vai jogar bola, vai brincar de bicicleta. Então, a gente fez um fluxograma até sobre tratamento de miopia e está lá, primeiro item, controle ambiental. Agora,
Quando o controle ambiental não é eficaz, a gente tem basicamente 2 tipos de tratamento, o óptico e o químico. O óptico, ele se baseia aqui nessa figurinha que vocês estão vendo. O que acontece? Vamos dizer que aqui é uma lente que está na frente de um olho míope. O que se observou? Veja bem, o raio que está central, ele bate bem no final aqui da retina, para a criança enxergar bem. Só que como o olho tem essa forma, né, quer dizer, ele não é uma reta, observou que os raios que batiam mais na periferia, eles meio que ficavam atrás do olho. E se observou que isso aqui fazia o olho crescer e aumentar a miopia. Então, o tratamento óptico se baseia nisso. E o tratamento químico, que é o chamado atropina, ele se baseia em alguns receptores muscarínicos, que na verdade a gente tem no olho todo, mas se considera que principalmente na retina e na esclera e na coroide, que vai fazer esse olho crescer menos. Então, quando a gente fala do tratamento óptico, a gente pode ter lentes de óculos e lentes de contato. As primeiras que saíram foram as lentes de contato, que a gente já tem estudos até de 6 anos, mostrando uma grande eficácia, que são lentes como essas aqui. A área central vai focar no meio e as lentes, os anéis periféricos, vão fazer ele focar mais na periferia e, consequentemente, fazer o olho crescer menos. Então, esse, por exemplo, é um estudo de 2 anos, só 2 anos, mostrando os pacientes, não tem nenhuma relação comercial, mas com essa lente chamada MySight, que a gente tem no Brasil, e as lentes de visão simples, mostrando como essas crianças aqui, elas não só ficaram, né, tiveram uma progressão menor da miopia, como o olho, veja só, como o olho cresceu menos. E a gente tem também os óculos, né? A lente, a gente tem um problema, porque existe um tipo de erro refracional chamado astigmatismo, e as lentes só corrigem até 0,75 de astigmatismo. Isso é um empecilho para a gente adaptar a lente de contatos. Mas a gente tem os óculos, que o óculos vai até 10 graus de miopia. E basicamente a gente tem no mercado 2 marcas, repito, sem nenhum interesse comercial. Tá para sair mais uma marca e já ouvi falar que tá para sair mais uma 4ª marca. Logicamente, o interesse econômico é muito grande, visto o número de míopes crescendo e o número de míopes que a gente tem. E o que essas lentes fazem? Elas fazem basicamente a mesma coisa. Essa aqui, que é chamada Mil Smart, que é uma lente da Roya, ela tem esses anéis periféricos, lembra muito a lente de contato da Cooper Vision, que a gente mostrou antes, que deu esses defocos, e essa outra aqui, ela tem esse método Raut, que são pequenos prismas que fazem também esse defocus periférico. Acho que saiu o meu slide. Obrigado, desculpa. E aí, são estudos de menos tempo do que as lentes de contato, mas a gente observa também uma eficácia muito importante. Então, a redução de grau nessa aqui, em média, comparando 59%, e aqui da Essilor 67%. E a redução do crescimento axial, mais ou menos igual nas duas. E aqui eu quero colocar um ponto importante, seja a lente de contato, seja os óculos, que a criança, quando entra nesse tratamento, nessa terapia, ele está sob tratamento. Ele está como mais ou menos como o senhor pediatra prescreveu a amoxicilina e a mãe tem que usar na regularidade correta, senão a criança vai ficar doente. Então, ela tem que usar os óculos o máximo de tempo possível, ela tem que usar a lente o máximo de tempo possível. O tratamento, ele é tão mais eficaz quanto mais tempo ele usar essa correção. A gente tem ainda um outro tipo de tratamento, que é chamado ortoceratologia, que isso, na verdade, a gente tem há muito tempo, provavelmente todos vocês já ouviram falar, que basicamente é uma lente de contato mais ou menos dura, né? Que se coloca à noite, e essa lente, ela faz um vácuo aqui no ápice da córnea, e ela plana a córnea. Quando ela plana a córnea, a córnea muda o tipo de lente, e ela fica menos míope. E até então se imaginou, mas ela tem que dormir com essa lente, então até então se imaginou que o efeito dela era o efeito quando você usava a lente, a criança de manhã estava menos míope, ou até sem miopia e acabou. Só que se observou que a orto-K, ela também faz aquele defocus que eu mostrei para vocês periférico. Ou seja, ela age do mesmo jeito, tá? Aqui vocês veem um trabalho mostrando crianças de 8 a 16 anos, mostrando o crescimento axial de orto-K, né? E dos pacientes sem ortoceratologia. A desvantagem da ortoceratologia é muito mais difícil, são poucos oftalmologistas que fazem,
e não é fácil ficar colocando uma lente de contato toda noite numa criança. E por final, para a gente falar rapidamente, a atropina é um colírio que a gente usa, teoricamente era um colírio para dilatação pupilar, tem vários estudos que estudaram a atropina, ela surgiu antes de tudo isso, e que, a grosso modo, a Academia Americana de Oftalmologia fala que reduz a progressão de até uma dioptria ao ano. Então, existem vários estudos. Então, a gente tem, por exemplo, esse estudo LAMP, que ele mostra em várias concentrações, e isso é importante, como a atropina age. Então, quanto maior a concentração, maior a eficácia, seja no grau ou no diâmetro axial, né? E aí tem esse estudo aqui de 3 anos, mostrando exatamente isso, né? Quer dizer, em 3 anos, quanto você reduziu baseado nessa concentração? Qual que é o problema? A gente tem concentração de 0,01, 0,025 e 0,05. A questão é que essas concentrações, principalmente de 0,05, ela pode causar, porque ela vai dilatar um pouco a pupila, um pouco de fotofobia, dificuldade para perto. Então, a gente não começa com essa concentração alta, né? E o que a gente observa é que quanto maior a concentração, né, e quanto mais precoce você começa a terapia, mais você pode ter um efeito rebote dessas crianças. Então, o que a gente tem, que não é off-label no Brasil, é a atropina 001, que você vai controlando cada 6 meses, e se a criança vai evoluindo bem, você vai reduzindo a dose dessa criança, né? Ele vai usar esse colírio todo dia à noite, até parar. Esse é o que a gente tem protocolado pelo CFM para utilizar. Tá? Então, a atropina, quem que não controla? 4% não responde a 0,5, mas a função altíssima, 17 a 0,025 e 33 a 0,001. Tá? Aqui está faltando um zero. Então, o que a gente considera do tratamento, né? Então, basicamente é o seguinte, até 5 anos, a gente não tem estudo da atropina, lente de contato, etc. Então, é o controle ambiental, como eu falei para vocês no início. De 5 a 8 anos, a atropina em baixa concentração. E mais de 8 anos, isso vai muito da experiência do oftalmologista. Então, ele pode usar atropina, óculos, lente de contato, ortocar, e se isso não vai melhorando, ele pode ir associando os tratamentos. Tá? O que ele considera? Custos, para vocês saberem, as lentes de óculos, as lentes de contato, mais ou menos R$ 7.500 ao ano. As lentes de óculos variam de 1.900 a 2.500 cada par de lentes, né? Os laboratórios dão uma troca semestral, então isso é o tratamento de 1 ano. Invasivo, não é muito fácil colocar lente de contato em algumas crianças. O astigmatismo, como eu falei para vocês, e aquilo que eu acabei de falar para vocês, é a experiência pessoal, né? Casos descontrolados, a gente ou aumenta a concentração de atropina, né? Ou associa a outras modalidades de tratamento. E aqui a gente não sabe até quando tratar, né? Mas basicamente é quando o grau não está aumentando, quando o olho não está crescendo. Mas a gente sabe que pelo menos 2 anos de tratamento, embora isso a gente já viu que vai se estender muito mais, são praticamente obrigatórios. E a atropina você nunca tira de uma vez. Você vai reduzindo, tá? Reduzindo. Parece que por volta dos 15 anos, metade dos pacientes começa a ter uma refração estável. Isso aqui é só para vocês saberem, é para oftalmologistas, né? Mas está aberto no site da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica esse fluxograma que a gente comentou agora de tratamento dessas crianças. Obrigado, gente. Desculpa, acho que talvez eu passei um pouquinho de tempo. Fábio, foi ótimo, não tem problema não, foi excelente. Deu um panorama geral para os pediatras saberem quais são essas modalidades de tratamento, porque tudo isso é muito novo, né? Como a Érica comentou, há 5 anos atrás a gente tinha alguma coisa, né? Alguma coisa não, a gente já estava usando atropina, mas assim, para lembrar que o CFM só liberou, né, o uso da atropina em 2017, final de 2017, então é tudo muito novo. E eu acho que é super importante que os pediatras estejam já com a informação fresca, porque senão, às vezes, gera um ruído do que o oftalmologista fala, e daí a criança que sempre volta no pediatra e confia no pediatra, se o pediatra não está sabendo disso, a família, às vezes, pode ficar um pouco na dúvida se esse é um tratamento realmente que deve ser feito ou não. Então, acho que é muito importante que a gente esteja juntos nesse sentido e que todos estejamos o mais atualizado possível. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, Eulo. Parabéns. Obrigada. Então, agora, para finalizar,
Eu vou chamar a doutora Célia Nakanami, que é especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo. Ela foi chefe durante muitos anos do Serviço de Oftalmologia Pediátrica da Unifesp, foi minha chefe, é uma grandíssima estudiosa da miopia, defendeu seu doutorado há muitos anos atrás, já falando sobre isso, e ela vai mostrar alguns casos clínicos do dia a dia, para mostrar para vocês, né, de forma palpável, tudo isso que foi falado, né, de toda a teoria, tanto da epidemiologia, como de como as crianças estão progredindo rapidamente, a influência dos fatores ambientais e exemplos práticos também do tratamento da progressão, para vocês verem como isso funciona e terem segurança de conversar com as famílias sobre esses tratamentos. Muito obrigada, doutora Célia. Obrigada, Luísa. É uma honra estar aqui e deixa eu ser breve aqui. Deixa eu ver isso aqui. Espera um pouquinho. Não sei se já está compartilhada a tela, Luísa? Sim, tá, a gente já está vendo seu slide. Muito obrigada, Lu. Um prazer estar aqui com você, com todos. Agradeço muito o seu grande trabalho na SBOP. Então, a gente vai falar um pouquinho, como a Luísa falou, dos casos, né? Então, não está passando aqui meu conflito de interesses. Está demorando aqui para passar. Agora passou. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, o que é importante, né? A gente já vai iniciando conversa com os pediatras com relação. Os pais chegam com muitas perguntas, né? Muitas vezes o pediatra já responde, mas tem algumas que ele também vai ter dúvidas, né? Então, o pai é míope, pergunta se o filho também vai ser, né? A criança ainda é um bebê. Se a criança já é míope, os pais ficam com aquelas questões. Vai enxergar direitinho? Pode ficar cego, né? Vai poder estudar? E aquelas outras questões. Vai operar? Pode usar lente de contato? Então, são questões que, muitas vezes, o pediatra não tem todas as respostas, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o pediatra também tem que ter aquela conversa com os pais também, e é nesse cenário que esse webinar está para auxiliar todos nós, né? Então, é uma parceria, né? O pediatra e o oftalmologista. Então, os pais e os pediatras vão ter aquela conversa, o pediatra, o que ele vai perguntar, o que ele vai responder, né? Se os pais usam óculos, será que eles são míopes, né? Pergunta que tipo de brincadeira a criança gosta, ela é muito estudiosa, o que ela faz, como ela faz os deveres de casa, né? Como ela aproxima os cadernos, como ela escreve, a distância que ela faz tudo isso, usa muita tela para estudar, como ela usa a tablet, lazer, no lazer, né, em videogames, em mídias, né, como ela utiliza também, assim, na prática, o celular, o tablet para estudar, né, e se ela pratica esportes, faz outras atividades ao ar livre, como o Fábio falou, anda de bicicleta, né, joga muita bola. Então, tudo isso é importante para conhecer, né, o perfil da criança. Então, o pediatra vai ajudar muito a gente nisso, né? Então, por isso que eu falo que é um trabalho conjunto, né? E o mais importante, que também já vai se avaliando, né? Se a criança é míope ou tem um risco de miopia, então o pediatra já pode, com esse webinar todo e com as nossas dicas, as nossas conversas, avaliar o risco de miopia, se é alto, se é baixo, se a criança já usa muita tela desde pequeno, vai ter um alto risco, se ela fica muito tempo dentro de casa, alto risco, né, de desenvolver a miopia precocemente, ou não, se ela tem uma vida bem saudável, né, os pais conseguem equilibrar, né, o lazer, os estudos, de uma forma saudável. Então, conversando com os pais, as perguntas importantes e
o que responderem, né? Então é importante conhecer os hábitos, né, de lazer da criança, da família, né, como eu falei, como ela brinca, os hábitos de estudo, né? E aí a gente vai entrar para ilustrar num caso. Então, são casos, meus pacientes, né? Então, o pai tem -7 de miopia, alta miopia, né? Como a gente já viu. Ele é ocidental, a mãe é míope oriental, né? É descendente de japoneses, ela tem 3,5, tem um nível socioeconômico elevado, hábitos comportamentais ambientais, mais de 3 horas por dia de telas e uso de celular, eletrônicos, menos de 2 horas por dia em atividades externas, isso em média, né? Essa criança, ela vem desde desculpa aqui, desde criança, a gente, aqui eu vou, desculpa essa progressão miópica que era para entrar na animação e tá aí, mas eu vou dar um resumo. Ela era hipermétrope quando criança, aos 4 anos de idade, como a gente vê lá, o grau positivo. Depois essa criança foi evoluindo para uma regressão da hipermetropia, né? Então a gente vê essa virada, olha, 4 anos ela veio, ela deu uma janela aí de 5 anos, mas quando ela veio aos 6 anos, ela já era míope, né? Então ela tinha esse valor, menos 0,12 em ambos os olhos, e a gente vê essa virada que deveria acontecer, em geral, entre 12 a 15 anos, 14 anos de idade. Então a gente vê essa virada do grau da hipermetropia para a miopia numa fase muito precoce, né? 6 anos de idade. Então, nessa época, foi orientado o controle de hábitos comportamentais, ambientais, né? Controle de celular, de tablet, passar mais tempo em ambiente externo, mais atividades em ambiente ao ar livre, né? E aí não tinha, a gente ainda nessa época não tinha ainda os protocolos, né, de prescrição de atropina. Mas, um ano depois, então, aí foi prescrito a atropina, porque também ela negativou mais ainda, ela miopizou mais ainda, né? E aí, infelizmente, essa progressão aí, que mostra que a progressão estava de meia dioptria por ano ou mais, que a gente vê na evolução do caso, e até que teve seu aumento, mesmo com a atropina 001, e aí eu orientei aumentar mais o controle, né, de ambiental, né, de atividades externas e controle de eletrônicos. Essa criança foi evoluindo, aí depois ela teve uma fase que teve um uso irregular da atropina, né, então os pais esqueciam na casa de praia ou na casa da avó, né, e aí nessa época a gente ainda não tinha assim eu não tinha tanta experiência em usar concentrações maiores e o protocolo era começar numa concentração menor, né, até que ela foi evoluindo com uma taxa até de uma taxa já quase de uma dioptria, 0,88, uma dioptria por ano, e aí com um diâmetro anteroposterior, né, um diâmetro axial, assim, importante para a idade, né? Então já quase de um adulto, né? Não de um adulto, mas no final da hemetropização, que seria lá pelos 15, 16 anos. E aí, então, sim, foi prescrito uma dose, uma concentração maior de atropina. E essa criança, enfim, em seguida houve a pandemia, e aí quando ela veio, ela estava usando mais de 5 horas por dia de tela, né? E ausência de qualquer atividade externa. Desculpa, gente. Então, o que é importante a gente avaliar? A idade atual da criança. Então, ela aqui estava com 10 anos de idade, numa progressão miópica, né? Tanto no grau, né? No equivalente esférico, quanto no diâmetro anteroposterior. A idade de início foi precoce, né? 6 anos ela já estava míope, e a gente viu nas aulas anteriores, iniciar muito cedo é preditivo de desenvolver alta miopia futura, né? E os fatores de risco, os pais míopes,
Então, presença de pais míopes, ambos os pais míopes. E ainda, alto risco, um deles automíope, né? Fator de risco com relação à etnia asiática, a mãe oriental. Essa criança, com relação aos fatores de risco comportamentais ambientais, uma criança urbana, passa muitas horas contínuas em dispositivos eletrônicos, pouco tempo em atividade ao ar livre, um nível socioeconômico elevado, né? Então isso também dá maior acesso, né, à educação, estuda em colégio de alto nível educacional aqui em São Paulo. Então ela tem, assim, a faca e o queijo para desenvolver uma progressão importante, uma automiopia futura. Desculpa. Então, a gente tem que, então, avaliar a idade, a evolução do erro refrativo ao longo do crescimento da criança, né? Ela já tinha uma miopia basal aos 6 anos de idade, como eu falei, isso é preditivo de automiopia futura, e o diâmetro axial maior por esperado para a idade, ou seja, o alongamento estava ocorrendo numa velocidade maior que esperado, né? Então, quando ela tinha já 23,80 e pouco, o ideal para o esperado para a idade dela seria 23,03, 23 e pouquinho, né? Mas não 23,84, né? Aqui também, nossa, de novo aqui essa telinha que não era para estar do controle. Então, na evolução, 11 anos, então aí começou a ter, assim, uma pequena, assim, ainda fora de controle. A gente viu que o controle a gente quer menos de meia dioptria por ano. E ela estava com pelo menos 0,75 aqui no olho direito, que dá para ver. E aí, aí a orientação foi manter o 0025 e aumentar esse controle, né, de ambiental e atividades externas e tela. E aí, então, em seguida, foi lançada a lente de contato para tratamento da progressão miópica, que já foi falado, né, e aí, então, nesse caso, então, associou-se ao uso da atropina, então, a prescrição da lente de contato. E aí, o que aconteceu? Então, a gente vê que nesse olho direito que dá para ver, né? Então, a taxa já foi de 0,13, né? Então, menos 0,13. Então, assim, teve uma boa resposta com o tratamento combinado. Lembrar que a gente sempre começa com uma monoterapia, né? E depois que a gente não tem uma boa resposta, então a gente reavalia, né? E a concentração já estava em 0,025, poderia ser aumentada um pouco mais, mas os pais também não quiseram, porque poderia ter o efeito, né, colateral de uma dilatação da pupila, né, uma diminuição da visão de perto, né, uma necessidade de usar também o grau para melhorar a visão de perto, então os pais optaram por não aumentar a concentração, e aí então foi sugerida a lente de contato, que era o segundo tratamento, né, que estava disponível até 2 anos atrás. E aí, além da atropina. E aí, então, teve uma boa resposta. Então, a gente vê que nesse olho direito, que dá para ver, né, então, continuou com uma taxa de aí menos 0,12 por ano, né, e aí, uns 6 meses depois, uma taxa positiva de mais 0,25, né, então, uma boa resposta ao tratamento combinado. Aí, ela veio há poucas semanas atrás, e aí teve uma progressão um pouquinho de menos 0,25, isso em 6 meses, né? Então a gente fica alerta, né? Mas o que aconteceu? Ela fez uso irregular da atropina, né? Então aí foi reorientado o uso regular, né, da atropina e mantido a lente de contato. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, às vezes, a gente vai precisar de combinar tratamentos, né? Mas a importância de controles desses fatores ambientais comportamentais é fundamental para a eficácia do tratamento. O resultado depende da adesão ao tratamento. E aí, o caso 2. O caso 2, vocês podem ver que o pai e a mãe são os mesmos. Então, essa é a irmãzinha da paciente, do caso 1. Então, a irmãzinha... lembrar também que na história familiar, eu esqueci de dizer, o tio
paterno é automíope de menos 12, tá? Essa criança, caso 2, a irmãzinha, ela já usa um pouquinho menos de tela, mas também faz pouca atividade externa. Então, aos 3 anos, ela tinha uma hipermetropia normal para a idade, né? Então, como a irmã teve toda a progressão da miopia, então foi recomendado, né, medidas preventivas, né, de controle de fatores ambientais. Aos 6 anos, deu uma janela aí, aos 6 anos ela ainda era hipermétrope, né, um comprimento axial normal para a idade. Aos 8 anos, a gente já começa a ver uma diminuição para mais 0,25 e 0,37, ou seja, uma diminuição importante da hipermetropia, né? Mas, e a taxa também de crescimento, né? Assim, 0,79 em 2 anos, 0,63 em 2 anos. Então, para a gente, mesmo dividindo aí uma média por ano, né? Então, ainda é alta na evolução do comprimento axial, né? Aos 9 anos, essa criança tinha plano na refração estática, né? Isso é interessante que tanto no autorrefrator quanto na subjetiva. E aí, o que a gente pode ver é que o comprimento axial, por incrível que pareça, está dentro do esperado, não está ruim, está bom. E ela teve uma taxa, né, de 8 anos para 9 anos, normal de crescimento para essa idade. Então, ela trata-se de uma pré-míope, né? Lembra, mais 0,35 a menos meio, a classificação do pré-míope, né? E com fatores de risco altos, familiares, né? Comportamentais. Então, nessa época que ela tinha 9 anos, a gente só tinha atropina, né? Como pré-miopia e poucas publicações, né? Os pais preferiram aguardar, e assim como eu também, não, a gente só vai prescrever algum tratamento quando realmente tiver o critério, né, de progressão. Mas nessa época ainda pouco se falava em realmente tratar uma pré-miopia. Então, foi recomendada as medidas preventivas, né, de controles de hábitos comportamentais e ambientais. E aí, essa criança, aos 10 anos de idade, então, ela já apresentou miopia. Então, ela teve uma taxa aí lembra, era o meio, ou igual a meio por ano, já considera-se, né, uma progressão. Ela teve uma taxa aí, assim, já considerando de progressão. E aí, então, foi discutido, os pais não queriam atropina, porque já tiveram muito problema com a irmã, e aí, então, aqui já estava disponível ano passado as lentes oftálmicas para tratamento da progressão miópica, que é a que o Fábio falou, que foi prescrito a Stellest. E 6 meses depois, então, ela veio algumas semanas atrás junto com a irmã, e aí ela teve uma taxa zero de refração, de mudança miópica, ou seja, não houve alteração no grau da miopia, né? Então teve um controle, e no outro olho ela teve uma diminuição da miopia, ela teve uma evolução positiva, né? Então, foi mantido o óculos para tratamento da progressão miópica, esses óculos especiais. Então, o que eu quero chamar a atenção, essa criança que eu conversei poderia colocar um óculos de visão simples e aí a gente aguardar 6 meses? Sim, poderia, porque a taxa de crescimento axial, a mais recente, estava dentro do normal, né? Mas os pais já optaram, porque o pai é automíope, a mãe míope, a irmã em tratamento, o tio automíope, então é razoável, sim, pensar em prescrever a lente específica para tratamento da progressão da miopia, né? Então, o que eu quero chamar a atenção, que a atitude dos pais em relação à miopia
quando a gente vai ver alguns poucos trabalhos, a gente vê que existe uma indiferença muito comum em relação ao risco para a saúde das crianças. Então, muitos acham que a miopia é uma inconveniência óptica, é uma questão financeira, cosmética, vai usar óculos, muitos não querem que os filhos usem óculos. E a gente vê que a atitude de pais, também nesses poucos trabalhos, mostra que quando os pais são míopes, eles são mais sensíveis, né, para o risco para a saúde ocular da criança. Então, são mais propensos a limitar o tempo de tela, né, a utilizar os óculos corretamente, né? Então, os pais, eles têm uma grande influência no comportamento e nas escolhas dos filhos. Isso é evidência científica. Então, é importante que a gente sensibilize os pais para mostrar, assim, como a visão turva pode afetar a vida dos filhos quando os pais não são míopes, tá? Então, e quando a gente vê também nesses trabalhos, os pais são muito mais interessados em tratamentos que têm pelo menos 50% de eficácia, né? Então, assim, por isso que quando o oftalmologista vai conversar, então, os pais ficam muito atentos nisso, né? Então, o que é importante? A gente precisa educar os pais e os pacientes a respeito da miopia, né? Isso pode melhorar os resultados daqueles que estão tratando e pode também ajudar a adiar o início da miopia, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, quanto mais tardiamente iniciar a miopia, menor é o risco, né, da criança se tornar alta míope e ter todas as complicações já faladas. Então, é importante que os pais tenham entendimento sobre a miopia, né? Então, é importante que os pediatras tenham alguns conceitos, né? O que é a miopia, por que o olho se torna míope, por que progride, o que é alta miopia, as suas complicações a longo prazo, as formas de controle que hoje estão disponíveis, os fatores de risco, né? E as medidas preventivas, né? Então, hoje a gente tem tratamentos disponíveis, né? Antigamente a gente não tinha. O importante é que, se as crianças já estão em tratamento, falar que o controle é longo, né? Algumas intervenções, elas também, às vezes, elas não estão lá na bula, mas elas vão ser usadas, né? As expectativas devem ser realistas. A gente vê que a criança deixa de aumentar 0,10, 0,12 milímetros no crescimento axial dela, ela deixa de ganhar 0,2, 0,15, 0,25, 0,13 de miopia, mas a gente sabe, naqueles trabalhos que a gente já viu, que deixar de ganhar uma dioptria, deixar de ganhar 1 milímetro é importante para diminuir o risco lá na frente, né, na vida adulta mais tardia, de ter as complicações graves, né, da miopia, da alta miopia, e o risco de uma perda visual irreversível, né? Então, o Fábio bem falou, nem todos vão responder aos tratamentos, né? Mas tudo isso é importante que o pediatra tenha essas noções, né? Eficácia, benefícios, riscos, o efeito rebote, possibilidade de mudar as terapias, associar terapias, e, assim, o pediatra é o nosso grande parceiro nessa luta, né? E aquela questão, como mudar o hábito comportamental das crianças, né? A resposta vale ouro, né? De $1 milhão, porque a coisa mais difícil é a gente tentar mudar o comportamento dessas crianças. Eu tenho pacientes, crianças 9, 10 anos, que falam para mim que não conseguem, que é muito, muito, muito difícil deixar de brincar, de usar o tablet, o celular, né? Então, como a gente pode atuar nisso? Informação e conscientização dos pais quanto à miopia e a necessidade de evitar o seu início ou a sua progressão, né? Então, se a gente mudar os hábitos dos pais, o estilo de vida deles, porque muitos deles, enquanto a gente está atendendo a criança, eles estão lá no celular direto, né? Então, o estilo de vida deles também, se mudar o estilo de vida deles, a gente pode fazer com que os pais consigam mudar os hábitos dos filhos, novas rotinas, trocar as brincadeiras de lazer, de telas para brincar lá fora, estimular esportes, estimular novas brincadeiras, uma nova agenda, né? Inventar viagens, tudo isso
requer energia, requer trabalho, né? Requer tempo dos pais, e muitas vezes isso é um problema para eles. Então, a gente tem que usar todas as nossas ferramentas disponíveis para a boa saúde da criança, né? Sejam os guidelines, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da OMS, de todas as sociedades, para uma vida saudável, né? Isso também reflete e traduz para a saúde ocular da criança. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Célia, foi excelente a sua apresentação, fez um compilado de tudo que a gente falou, ainda mostrou esses casos interessantíssimos. Agradeço muito a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, Luísa, muito obrigada. E agora, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a Exilor, que nos patrocinou nesse webinar, e contar para vocês que o webinar vai ficar disponível para ser assistido mais tarde, e a gente deixa também aqui para vocês o QR Code, para vocês acessarem o site da Exilor, lembrando que o site da SBOP também pode ser acessado. Para quem é membro, a gente tem todas essas diretrizes que são possíveis de ser encontradas na área de acesso restrito da SBOP. E lembrando mais uma vez do SBOPcast, que é o podcast da SBOP, onde a gente entrevista diversos profissionais especialistas, oftalmologistas, pediatras, para a gente conversar sobre assuntos tão importantes da oftalmologia pediátrica. Muito obrigada e um bom dia a todos.